Isso aí. Olá, médicos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje eu trouxe aqui o Dr. Antônio Eduardo, ele é CEO da Webbula e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre telemedicina, que é algo que eu acho que vai possibilitar que muitos médicos possam fazer um melhor atendimento. Acho que a era dos consultórios, que antigamente era algo super difícil de montar, hoje a gente tem essa ferramenta nova e a gente precisa saber usar novas ferramentas para poder estar atualizado e, no fim das contas, ganhar melhor, porque a gente sabe que só ganhando melhor que vocês vão conseguir ter alguma independência financeira lá na frente. Quero agradecer, Antônio Eduardo, ali, muito obrigado pela presença, por vir aqui compartilhar um pouco desse conhecimento vasto que você tem ali sobre telemedicina e mostrar para a gente o que vocês já descobriram e conseguem ajudar os novos médicos entrantes e os que já estão também fazendo o consultório, querem evoluir, querem adicionar novas ferramentas no seu atendimento. E muito obrigado aí pela sua presença. Eu é que agradeço, doutor Hélio. Para mim sempre é uma honra falar com colegas, falar sobre a minha experiência profissional e sobre a Webbula, que é uma solução que envolve todo o ecossistema de atendimento, toda a cadeia de atendimento em saúde. Na realidade, minha experiência aí como profissional de saúde, já de 30 anos quase, né, atendendo, começou como empreendedor em 2002. Eu fui pioneiro, lançamos a primeira solução de ensino à distância em saúde na América Latina. E vocês imaginem desenvolver uma solução, uma tecnologia com conexão de escada. Né? E foi a forma que nós encontramos na época para promover a qualificação de profissionais com temas rápidos, assertivos e que eu pudesse ilustrar não só com texto, com áudio, mas vídeos, imagens, ou seja, o profissional de saúde é diferente de um outro profissional, né, de outra área, né, quando você fala em ensino à distância, ensino online. E nós conseguimos desenvolver uma solução híbrida, né, que mesmo com conexão de escada, eu conseguia monitorar a atividade do aluno e certificá-lo. Atingimos aí a marca de 60 mil profissionais, tivemos o apoio de grandes laboratórios globais, prestigiando e patrocinando esses conteúdos rápidos, e eles saíam gratuitamente. Isso foi muito disruptivo, me rendeu um prêmio aí o ano passado como empreendedor, né, e profissional em disrupção, líder em disrupção global. É um prêmio aí que envolve toda a América Latina. E a Webbula nasceu fruto dessa experiência com o EAD. Exatamente em 2012, quando eu tinha acabado de perder meu cunhado na entrada de um hospital, o hospital não tinha, ele era um paciente de risco, teve aí um mal súbito e o hospital, na triagem básica, não conseguiu identificar fatores de risco, dados médicos importantes e relevantes para ter uma conduta emergencial diferente da que foi feita naquele momento. E ele foi feito um diagnóstico de congestão e, na realidade, ele estava tendo um aneurisma da aorta abdominal e veio a óbito, enfim. Então, no mesmo ano, eu tive uma reunião com o presidente da Sanofi, o Eduardo Sampaio, e o Fernando Sampaio, desculpa, e aí nasceu a ideia da Webbula. Eu falei, como que eu posso desenvolver uma solução de prescrição, mas que não seja um ato médico isolado? Ou seja, pura e simplesmente uma prescrição que chegue numa outra ponta, presencialmente ou até de forma remota, como a gente faz, mas sem que o médico entenda o que está acontecendo com esse paciente.
que ele tenha histórico de saúde, histórico de risco, e que nesse ato médico da prescrição seja um ato que fale com todo o ecossistema, não só com o médico, com o farmacêutico, com o paciente, com aquele que cuida do paciente, que é o próprio cuidador, o enfermeiro, e nós construirmos um prontuário, né, conectado com toda essa rede e nós tenhamos aí uma solução de continuidade, né, que promova interoperabilidade. E aí veio esse conceito. Em 2015, eu conheci os desenvolvedores que estavam no Brasil, que são de Israel, vieram da Manhattan, uma escola muito assim, que formou os melhores profissionais em software, né, de alta resolução no mundo, e mostrei a ideia para eles. Mostrei a ideia, eles haviam casado com brasileiras, estavam iniciando, né, outros trabalhos aqui no Brasil e iam passar a residir no nosso país. E assim que eu os trouxe para o nosso contrato social, formamos a empresa, eles desenvolveram um protótipo pensando nessa ideia de conexão, de interoperabilidade em toda a cadeia, que o médico pudesse realmente entender melhor o que estava acontecendo com aquele paciente, para uma tomada de decisão clínica mais assertiva, seja no atendimento presencial quanto no remoto. E qual não foi minha surpresa que depois de 2 meses eles apresentaram um protótipo e eu realmente fiquei encantado, assim como todos que começaram a conhecer a solução. E iniciamos aí o projeto e a pandemia acelerou muito mais, enfim, todos já sabem disso. Basicamente é essa a introdução que eu queria fazer para vocês e para você e para os seus colegas médicos, nossos colegas, e eu fico à disposição, posso também fazer uma apresentação em PowerPoint para discriminar e falar um pouquinho como que o sistema funciona, que eu acho que daí também pode agradar bastante o seu público. Com certeza. A minha grande questão, eu como anestesiologista, eu uso muito pouco a telemedicina, né? Porque a gente atende muito diretamente. Mas, obviamente, muitos dos meus colegas médicos usam. E aí eu queria contextualizar um pouquinho, assim, o que existe, pelo menos existia de telemedicina antes, e como que essa solução hoje ela é melhor e ela ajuda no que a gente tinha de problema, né? Qual que é a grande solução que você tem trazido com essa nova ferramenta, o que ela pode ajudar os médicos que estão tanto iniciando, quanto aqueles que já têm um consultório, às vezes até não usam, não fazem tanto atendimento virtual, mas podem usar isso como estrutura no escritório, no consultório. Na realidade, eu tenho a ousadia de dizer que a Webbula coloca a telemedicina em segundo plano. Telemedicina é algo muito completo. É você tentar substituir o modelo tradicional nosso, que sempre deu certo, que é o atendimento presencial, o atendimento humanizado, o atendimento do estetoscópio mesmo, né? Enfim, onde você consegue ter uma percepção diferenciada, né, quando você atende esse paciente presencialmente. Eu falo muito em acolhimento remoto, um suporte remoto, né, desse paciente, um suporte assistencial remoto. Nós entendemos que isso melhora muito a condição de filas, de atestados, de prescrições contínuas, medicamentos contínuos, você monitorar esse paciente, saber se ele está tomando o medicamento, enfim. Então, a Webbula ela vem com esse conceito de promover interoperabilidade, conexão em toda a cadeia, para eu poder não só atender presencialmente, porque eu posso atender com meu celular em qualquer lugar do país, de ter a portabilidade desse prontuário, o paciente autorizar eu acessar esses dados com códigos criptografados, isso o pessoal de Israel, os engenheiros de Israel fizeram de forma muito assertiva. O pilar segurança é um pilar muito forte da Webbula, tanto é que esses profissionais trabalharam lado a lado com os founders do Waze. Então, isso é importante. A aderência do médico também, do profissional, tanto no celular quanto no desktop, é também um diferencial grande. Por quê? Se eu penso no suporte assistencial remoto,
Eu posso até fazer a telemedicina numa consulta de 1 hora, mas nós temos um mercado muito gigantesco de pacientes que estão fragilizados. E nós, médicos, nós, profissionais de saúde, sabemos disso. Fragilizados, com medo. Uma situação pós-pandemia, né? Uma situação que realmente, emocionalmente, envolveu a todos. E o que ele busca? Ele não quer uma fila, muitas vezes, ter que encarar uma fila para um diagnóstico diferencial para tirar uma dúvida, ou um medicamento que está tendo tendo uma reação adversa, ou um exame que faltou. Muitas vezes ele não tem esse tempo, está preocupado com os sinais clínicos que ele está apresentando, os sinais e sintomas. Muitas vezes também ele não quer se dirigir a uma fila de um convênio, de um médico que atende para um convênio, que às vezes é demorado. Então, esse suporte remoto, assistencial, imediato é importante. Acolhimento é uma palavra que eu encontrei para colocar a telemedicina no segundo plano e colocar essa solução da Webbula, que é muito assertiva, como um diferencial. Então, ela vem com essa chamada para todos os médicos. Sustentabilidade, onde o médico pode exercer a profissão dele sem interferência, pode ter aí planos assistenciais e honorários, né, ter independência financeira, segurança, rapidez, né, e aderência do médico, com uma usabilidade incrível. Então, a Webbula vem com essa situação. E quais são as dores? Se nós formos falar em dores, nós temos em 2016 para 2017, 430 mil óbitos ano, só pela falta de comunicação, só pela falta de dados médicos. Né? Nós, referência e contra-referência, muitas vezes nós não sabemos o que aconteceu com esse paciente na jornada dele de atendimento pela cadeia de saúde. Por quê? As empresas resguardam seus dados, né? Essa preocupação com a segurança do prontuário, quando na realidade ele é do paciente, é ele que promove essa integração, é ele que é o elo disruptivo de toda a cadeia, ele é o dono do prontuário dele. Ele não é dono do meu diagnóstico, ele não é dono de um prontuário de média e alta complexidade no hospital, a nível de leito hospitalar, mas sim dados de risco, fatores, né, patologias, medicamentos que eu estou tomando, isso salva a vida de um paciente, ou melhora a tomada de decisão clínica de um médico. Então, a Webbula vem com essa grande proposta para o mercado e está alcançando realmente, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, também fazendo aí pesquisa clínica, está alcançando um número cada vez maiores de médicos, farmácias, hospitais que estão buscando essa informação para melhorar o atendimento emergencial e saúde pública também, na qual nós estamos aí falando com os secretários de saúde. Não sei se eu respondi a sua pergunta, doutor Hélio, posso aí dar prosseguimento aí em mais detalhes. Não, fantástico. Então, hoje, se um médico que quer promover de alguma forma esse atendimento, acolhimento online, ele, na verdade, ele tem que fazer algumas gambiarras, né? Porque acho que não tem soluções específicas que contemplam tudo, né? Porque hoje você pode fazer um atendimento via Zoom, cobrar via uma outra coisa, fazer um atendimento no chat do WhatsApp, guardar as informações numa nuvem, mas você não tem uma coisa que consolida tudo para fazer isso, né? E eu acho que principalmente a questão de segurança hoje, né? Porque você usar ferramentas não apropriadas para isso, você está pondo em xeque ali a confidencialidade de todo o processo. Então, eu achei muito interessante mesmo essa proposta da Webbula, e também o fato de que hoje eu vejo vários lugares que tem um sistema próprio, né? Você vai num hospital, ele tem um sistema, você vai num consultório, ele tem outro sistema, e os sistemas não se conversam, né? Então, eu achei muito interessante que, ao invés de ser centralizado nos médicos, está centralizado no paciente a opção. Então, eu acho que isso foi bem inteligente de vocês de fazer com que o dono da informação fique com ela e que ele consiga carregar para todos os lados. E não é o paciente que paga por isso, né? No fim das contas.
O paciente é o maior prestigiado, na realidade é o maior vítima, né, da falta de conexão, como você disse. E o mais bacana é que nós não somos concorrentes de softwares hospitalares, softwares clínicos, de operadoras de saúde, softwares de área pública, muito pelo contrário. Na medida que eu tenho médicos atendendo esse paciente, acolhendo remotamente, criptografando dados de risco, porque quem faz esse primeiro essa primeira pré-anamnese é o paciente. Ou seja, ele faz um input de dados de risco que ele acredita ser os verdadeiros, ou o próprio cuidador, o enfermeiro, o filho falando do idoso, ele faz esse input e eu, médico, quando vejo esse alerta, eu faço durante o meu atendimento e acolhimento, eu simplesmente, em poucos, 1 minuto, 2 minutos, no momento desse acolhimento, eu faço a pergunta, criptografo esses dados de risco, essas patologias, e o paciente tem esses dados básicos mínimos de saúde no celular. E a partir disso, quando ele vai para a farmácia também carrega, no momento que dispensa, ele recebe lembretes para tomar o medicamento. Eu, médico, se eu depois recorrer ao histórico desse paciente, eu vejo se ele está tomando esse medicamento, se ele literalmente comprou isso para o médico, a aderência ao medicamento é importante. E no momento que esse paciente chega nos locais que tem prontuários super protegidos, fechados para integração, integrar hoje é um negócio complicado. O que esse paciente faz? Totalmente em conformidade com a LGPD, ele envia código. Código não é QR Code, não, porque esse negócio de você dar o QR Code e espelhar seus dados, isso daí é um confronto em relação à LGPD e à transmissão de dados. Ele consegue gerar um código, esse código, eu valido esse médico que não tem webbula, esse hospital que não tem webbula, ou prontuário da operadora, ou uma emergência que não tem webbula, ele valida esse código, eu consigo reconhecer esse médico lá dentro do CFM, a inteligência nossa reconhece, para saber se eu estou realmente compartilhando com a pessoa certa. No momento que ele reconhece, eu dou um ok por e-mail, ele tem um código e eu autorizo, através desse código, ele acessar todo o meu histórico. Eu não preciso dizer para vocês a relevância disso para o médico que está recepcionando esse paciente na clínica dele, para uma emergência hospitalar, para um pronto-socorro, o quanto as dores que eu consigo minimizar. E você falou muito bem em relação aos softwares atuais. Eu não estou, de forma alguma, desqualificando as soluções que tem no mercado. Mas existe, quando veio a pandemia, e a telemedicina já é algo de anos, o teleatendimento já existe há muitos anos. Acredito que todos nós, médicos, já praticamos teleatendimento por telefone, enfim. Então, a preocupação sempre foi quando aconteceu, a pandemia, muitas soluções que eram software de gestão clínica migraram para software de telemedicina. Aí é que vem a grande preocupação. E aí o mercado quis absorver num tempo muito rápido, e o médico também extremamente temeroso, necessitando dar o suporte para o paciente, ficou muito susceptível, ficou muito aberto. E passou a ser refém, muitas vezes, de softwares despreparados em termos de segurança. Então, essa situação de querer ser muito amigável, de querer ser muito aderente para o médico, faça aí experimente durante 30 dias a nossa solução. Você faz um cadastrinho rápido lá, qualquer secretária, nós fizemos isso. Nós avaliamos alguns softwares, onde pessoas que não eram médicas se cadastravam, né, como médicos, pegavam o CRM e, naquele mesmo instante, geravam um atendimento para um paciente que não validava a política de privacidade numa API de uma prescrição digital, fazia prescrição, gerava atestado, solicitação de exame, sem ser médico. Então, o médico, o DNA dele é exercer bem a profissão, é ter o ofício, né, com qualidade, a excelência, né, da prática
da prática médica. Ele não é, o DNA dele não é ser um expert e entender se a solução é uma solução segura ou não. E eu acredito que agora os órgãos reguladores, o próprio SBI está vindo aí com um critério para que os médicos não sejam reféns. Então, essa preocupação com segurança é muito importante também. Eu acho que se ficou alguma coisa para trás, fica à disposição aí para me perguntar. Não, tô achando excelente. E acho que seria legal ali mostrar um pouco mais das soluções, como que isso tudo funciona na prática, né? Porque, como são muitos conceitos, muitas coisas ali, que o pessoal pode estar boiando um pouquinho, então acho que vale a pena a gente trazer algumas exemplos para eles. Legal. Eu acho que o PowerPoint, eu vou tentar lançar um desafio e fazer esse PowerPoint em 10 minutos, um pitch. Ok. E aí depois a gente pode ir para as telas de atendimento, mostrar um pouquinho, né, como que a gente está fazendo, a agenda para o médico. A gente oferece a solução completa, desde a agenda, o perfil, o médico que não tem o perfil, né, pode ter o perfil dele, né, colocar a qualificação dele. Essa agenda já abre o cadastro para a Webbula, enfim, posso depois comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Só colocar a sua tela aí que eu já trago aqui, então. O PowerPoint? Isso. Vamos lá. Acho que deve estar aí contigo. Dá uma olhada, professor, se abriu. Aí. Você quer que eu abra em tela cheia, professor? Pode abrir em tela cheia, que eu acho que fica melhor, mais visual. Legal. Aí. Então, como eu disse para vocês, o grande desafio da Webbula foi, sim, ser uma grande solução de comunicação, que promove essa conexão. Na realidade, o médico muitas vezes também é refém dessa falta de continuidade, ou seja, de descontinuidade, de fragmentação dos dados médicos. E quando você tem um dado fragmentado, você diminui bastante a tua capacidade, né, de decisão clínica durante o atendimento. Você imagina, no presencial já é complicado, né? Muitas vezes no hospital, numa emergência. Você imagina em telemedicina. Então, tudo que eu puder promover, né, e construir a jornada desse paciente com os dados de risco, com prontuário assertivo, rápido, com sinais e sintomas registrados, eu diminuo bastante o impacto do erro, do agravo, né, da interação medicamentosa, muitas vezes o farmacêutico entregando um medicamento inadequado, enfim. Então, a Webbula vem com essa proposta. As dores, se vocês perguntarem, Eduardo, qual a melhor vacina para a saúde no Brasil? É a comunicação. Então, a Webbula ela vem com esse conceito, é de fácil execução, extremamente segura, porque eu tenho uma saúde ainda com muitas dores, sucateada, com dificuldade. Se eu falar tecnologia, com certeza, é um processo irreversível. As health techs estão vindo aí com força total, mas ainda a gente tem uma realidade nua e crua diferente. Então, como que eu posso promover essa conexão de forma assertiva para diminuir, né, gastos públicos? Né? Muita gente ainda sem plano de saúde. Aqui a gente tem um mercado gigantesco para fazer o atendimento remoto dos pacientes. Essa é outra dor. Muita gente vai para o hospital, e você sabe muito bem disso, doutor, infartado, com AVC, com outros agravos, porque deixam de tomar a medicação ou tomam de forma descontinuada. Né? E isso promove um agravo, a falta de aderência. Gastos com saúde emocional, em função até da própria pandemia, né? O Brasil hoje é o segundo país do mundo em depressão, então saúde emocional está trazendo aí uma dor muito grande, porque ela interfere em todo o perfil sistêmico do paciente. E óbitos, como eu falei para vocês, pela ausência da informação médica. Então, elas ficam fracionadas nos locais de atendimento. O paciente normalmente não tem esse protagonismo, é colocar esse paciente para ser o portador dos dados clínicos dele, ser o grande elo. Ele, na realidade, a saúde existe por causa do paciente. Ele é o grande elo da integração. Né? O colapso do atendimento, né? Enfim, na pandemia, nós vimos aí filas e filas, né? E muitas vezes empresas promovendo teleatendimento
com uma fila virtual totalmente não condizente. Na realidade, o paciente pegou 20, 30 horas de fila virtual em agendas online e no momento que chegou para o atendimento, caiu o sistema. Então, como promover uma agenda inteligente, melhorar essa condição, né, de colapso no atendimento físico e diminuir o fluxo. E quando tiver que encaminhar, sim, nesse primeiro acolhimento, encaminhar para o especialista de forma correta, encaminhar para o hospital de forma correta. Então, a telemedicina que fica no segundo plano, mas esse acolhimento, né, dessa população, né, fruto das pandemias, agora nós estamos falando em endemias, enfim, acolher essa população e minimizar o impacto dessas dores, né, da saúde no Brasil e também de forma global, é um grande carro-chefe aí para os médicos, que tem aí um grande mercado pela frente. A Webbula, então, ela não só é uma solução para a operadora de saúde, para os médicos que trabalham, né, com operadoras, com convênio, com RHs, com prefeituras, e até para os residentes que estão saindo aí da profissão e querem exercer aí uma parte da agenda dele com uma clínica virtual, dando esse suporte emergencial, né, eles podem oferecer aí e entrar dentro de uma solução de agenda que nós temos, entrar aí dentro de uma escala, né, onde ele mesmo faz a gestão da agenda e promover e ganhar os seus honorários sem interferência de ninguém, a não ser que ele tenha um contrato para atender no sistema público ou de uma operadora. Aí já os honorários ficam pré-estabelecidos. Mas quando ele entra de forma independente, ele pode atender e colocar e precificar, né, o valor da sua consulta no tempo que ele achar mais adequado para dar qualidade para esse primeiro suporte remoto. Volto a dizer, quando eu falo em telemedicina, um atendimento por um especialista em telemedicina, isso demanda mais tempo. Mas eu penso muito nisso num segundo momento, seja por telemedicina ou seja num atendimento presencial, quando exigir um especialista no formato presencial. Mas quando eu falo no primeiro acolhimento, eu estou falando de 15, 20, no máximo 30 minutos. 30 minutos é um atendimento de altíssima qualidade quando eu falo em acolhimento. Então, reduzir custos, né, diminuir o número de exames inadequados, enfim, a gente sabe disso. É espalhar saúde mesmo, todos pela saúde. E a Webbula, ela tem uma conexão com farmácia que nenhuma solução tem. Então, nós estamos falando conectar médico, conectar farmácia, essa farmácia falar com o paciente e eu ter apêndices que fazem conexão com todo o elo, com toda a rede de atendimento. Aí envolve sistema público, hospital, enfim, todos que promovem o acolhimento e atendimento presencial desse paciente. Por que nós somos diferentes na farmácia? Porque quando esse paciente solicita, recebe uma prescrição, eu gero um código criptografado dessa receita, o bytecode. Então, se eu quiser ir presencialmente, hoje nós estamos nas grandes redes, se a farmácia não tiver o Webbula, faz a leitura do QR Code, vai no ITI, a nossa solução é para o Brasil todo, vai no ITI, verifica a veracidade, né, selo ICP Brasil, né, verifica essa assinatura digital e faz a dispensação. Se ele não quiser, da casa dele, ele faz uma leitura, o paciente consegue acessar a receita médica, dispensar, no momento que ele dispensa, já gera um alerta para esse paciente lembrar do medicamento de uso crônico, nos horários, obedecendo sempre a posologia que o médico registrou na prescrição. Nós conseguimos, né, receber toda essa posologia, entrar num programa de lembrete para o paciente. E o farmacêutico, além da prescrição, do ato médico, de dispensar o medicamento, ele também pode ser um promotor de saúde. O que ele mais quer é dar a mão para o médico. Doutor Hélio, colegas que estão me ouvindo, se existe uma grande escuridão no sistema de saúde, é quando esse paciente vai para a farmácia. Ninguém sabe o que acontece com esse paciente. Se ele literalmente comprou o medicamento, que é a principal ferramenta nossa, né, no resultado terapêutico daquilo que a gente colocou para o paciente. Ninguém sabe se ele comprou, se ele está tomando, enfim. E a farmácia entendeu que ele é um grande promotor nessa ponta final, promotor de saúde nessa ponta final. E o que eles desejam?
dá a mão para toda a rede de atendimento, dá a mão para os médicos, dá a mão para os hospitais. E o que eles querem fazer? Se ele vai todo mês na farmácia pegar o remédio dele, vai uma vez por ano no médico, o que custa eu colocar lá na Webbula a pressão arterial, a glicemia, dados e sinais clínicos importantes para o médico ter mês a mês, na hora que ele olhar lá, ver, puxa vida, estou vendo que o meu paciente não está controlando a glicemia dele, a PA dele está alterando. E quando esse paciente também vai para a farmácia, ou mesmo quando ele vai para a casa dele, se ele tem a portabilidade dos dados clínicos, tanto no app quanto web, ele pode inserir um novo dado de risco, inserir um novo agravo que ele teve na farmácia ou lá no hospital ou na casa dele, com o cuidador dele, enfim, e gera um input novo, e no momento que esse paciente vai para um atendimento remoto, o médico recebe o alerta e ele atualiza o prontuário. Vocês vão entender agora por que a Webbula tem um prontuário colaborativo que fala com toda a cadeia. Eu valorizo todos, mas Eduardo, então se o cuidador colocou que ele teve lá uma crise hipertensiva, está validado isso de forma alguma. Mas ele melhorou a qualidade da percepção para um dado de risco que o médico não teria, muitas vezes, porque o paciente não lembra disso. E no momento que ele vai para o médico, como grande soberano, ele valida. Puxa vida, aí a anamnese dele é mais assertiva, ele pergunta, e o paciente que havia esquecido ou que não tinha esse dado, não lembrava desse dado, né, ele pode afirmar, e o médico, né, valida e atualiza, sem expor o médico. Na realidade, é como profissional de saúde. O diagnóstico do médico também nunca fica exposto, a não ser que esse paciente, em outras esferas, né, requeira esse prontuário. Mas o dado de risco, o diagnóstico do médico sempre fica fechado até que ele tenha literalmente certeza com o exame, com um especialista, né, o atendimento de um especialista, aí sim ele pode confirmar esse diagnóstico. Então, nós estamos falando com toda a cadeia, nós conseguimos integrar toda a cadeia, né? Médicos da própria Webbula, médicos independentes, farmácias que estão se conectando com a nossa tecnologia, clínicas com APIs, clínicas que estão usando, os médicos estão usando com telemedicina, pacientes que estão fazendo download ou fazendo simplesmente o cadastro, não necessariamente precisa fazer download do app, né? Pode ser tudo na web. Laboratórios, né, que conseguem fazer essa conexão, eu consigo geolocalizar, assim como a farmácia, eu geolocalizo, o paciente geolocaliza a farmácia mais próxima, se ele tiver que ir presencialmente, ele vai de forma correta, ou se ele tiver que pedir, o tempo de entrega é menor pelo delivery. Nós temos a tecnologia também de entrega e delivery. Né? E a pesquisa clínica, que esse aí é um braço da Webbula nos Estados Unidos, por isso nós somos HIPAA compliance, por isso a nossa solução é extremamente segura. Esses desenvolvedores trabalharam, né, em projetos de segurança dentro de Israel. Né? Não vou entrar em detalhes porque é sigilo, mas realmente o aspecto de segurança é muito importante. Falando em time, está aí, né, a minha experiência em IAD, que me trouxe como profissional de saúde, né, que me trouxe também uma experiência muito grande para a Webbula, a Mônica, que veio no suporte ao paciente, suporte ao médico, todo esse pós-venda, né, a Mônica está liderando, o doutor Ricardo, que é um colega, professor, doutor da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que é muito conhecido, os desenvolvedores que vieram, como eu já disse, foram graduados da Manhã, que é uma escola de inteligência do Exército de Israel e também de universidades daquele país, fizeram projetos de segurança para banco alemão, Deutsche, para, enfim, empresas de saúde na Europa, tem uma experiência muito grande. Então, é isso. O que nós estamos querendo levar para o mercado? Paciente, a responsabilidade da aderência à saúde é tua também. O teu emprego depende disso. Nós vimos o caos que nós tivemos no segmento, né, de saúde, mas levando também, né, essa dificuldade e os problemas para outras áreas da economia brasileira. Então, a saúde hoje é o principal pilar de sustentabilidade da economia. Nós temos esse grande trunfo e o paciente precisa ser alertado.
Ele precisa entender o valor de ter aderência, de controlar a saúde. Não é só com exercícios, mas controlar e oferecer para o médico. E nada melhor do que ele ter a portabilidade. Essa situação da portabilidade, doutor Hélio, não é só da Webbula, é global. Hoje, todos, nós estamos falando em 9 trilhões de dólares envolvendo, né, o paciente como sendo o eixo central, o pós-pandemia. Tudo que você puder fazer de rastreamento, monitorar se ele tomou ou não a vacina, enfim, telehealth, tudo que nós temos hoje envolve um impacto econômico e social gigantesco. Então, o paciente tem que entender quanto vale a saúde dele. Não tem preço. Ele tem que entender que ele pode perder o emprego, levar a um colapso econômico, todo o sistema, né, toda uma economia do país, se ele não tiver aderência à saúde. Se ele compra comida, carro, música, banco, por que não ter a saúde dele na mão? Né? Então, esses seriam os novos ativos que eu comentei com vocês. Enfim, era basicamente isso. Né? Até teve uma sequência aqui. E eu estou à disposição, se você achar conveniente, eu posso falar um pouquinho agora das telas. Me estendi aí na fala, mas eu posso falar um pouquinho das telas, doutor Hélio. Acho que vale super a pena. Eu realmente achei essa solução ali muito boa. Já estou cadastrando ali meus familiares. Eu vejo que minha mãe, por exemplo, ela tem um atendimento que ela faz em Minas Gerais, e aí ela quer trazer as informações para um médico que ela quer vir ver aqui em São Paulo. Tem muito dessa dificuldade, não sei onde está o exame, perdi, não trouxe a informação, as coisas não se comunicam. Eu acho que realmente isso é uma solução que é muito inovadora e realmente vai ter um mercado enorme ali que está precisando desesperadamente desse tipo de solução. Bacana. Eu acho que aqui, eu não sei se vocês estão visualizando a tela do médico. Sim. Então, aqui no primeiro momento, os médicos têm que se cadastrar, né? E após o cadastro, nós temos um tempo, jamais a gente autoriza o médico a atender imediatamente o cadastro, nós temos que verificar dentro do CFM, né, com uma solução que a gente tem, um web service dentro do CFM, né, se esse médico está diplomado, se ele é especialista, enfim, se ele está em pleno gozo do exercício da profissão. Após isso, ele passa por um processo de certificação digital. Ou seja, como ele vai atender e gerar documentos criptografados e assinados digitalmente, ele tem que ter uma certificação. Alguns já trazem são várias certificadoras, mas nós escolhemos a Solute porque nós desenvolvemos uma solução um pouco mais diferenciada. O que normalmente acontece? Esse médico, a cada documento que ele abre e emite, ele assina digitalmente. Isso é moroso. E o médico, ele, assim, a gente sabe do tempo clínico nosso, né? Se eu assinar e gerar muitos cliques num atendimento, isso para mim fica inviável. Então, a Webbula, ela gera um token. Primeiro, o médico vai para uma certificação digital, online, cara crachá, vê que o médico é médico mesmo, ele baixa um aplicativo e para cada jornada de atendimento dele, que vai de 10 a 12 horas, ele tem um token. Ele pode abrir tanto no desktop quanto no celular. Eu não estou espelhando o meu celular, mas ele poderia baixar e fazer o atendimento todo pelo celular. Eu estive na gestão do ministro Mandetta, estive com o doutor Denizar. O doutor Denizar era o secretário dele de tecnologia e fui muito bem recepcionado. E ele me perguntou ao final, né, depois que eu fiz a minha apresentação, ele falou, Eduardo, e eu mostrei para ele o smartphone, ele falou, Eduardo, você está querendo me dizer que se um médico da saúde pública estiver na região ribeirinha do Rio Amazonas, atendendo a comunidade indígena, ele faz tudo isso que você me mostrou, que eu vou mostrar para vocês agora, pelo celular? Sim, exatamente, com a mesma qualidade e com a mesma segurança. Então, eu vou gerar um token aqui e durante as 10, 12 horas eu vou ter a jornada. Né? Eu vou poder fazer todo o atendimento dos meus pacientes. Eu vou até abrir aqui um paciente, vou ver se eu consigo abrir. Não vou pedir uma autorização, porque você já me autorizou. Mas vamos lá, doutor. Então, gerei o token 165644. Eu acredito que quem trabalha já sabe disso, do token.
estamos aqui no momento. Esse é o tempo que eu perco, e agora já estou entrando, assinando digitalmente todos os documentos. O que eu tenho aqui? Se o paciente já é meu e me autorizou, eu começo a puxar aqui pelo nome. Né? Enfim, tem aqui vários pacientes, né? E aqui eu já tenho, não quero expor ninguém, posso prescrever, ele já assinou, já sei que posso pedir exame, mas quando o paciente é novo, eu busco pelo CPF dele e aí gera. Eu não acesso nada de dados, gera uma autorização de acesso. O meu paciente já do outro lado fica sabendo dessa condição de autorização. Ou seja, você fala, Eduardo, eu gero um código e vai por SMS, ele me passa esse código e me autoriza num processo extremamente seguro, totalmente em conformidade com a LGPD. Então, não é o termo de consentimento que ele assina lá num papel, digitaliza, me manda, ou às vezes eu tenho que pedir para reconhecer em cartório, não é nada disso. Pura e simplesmente, dentro da LGPD, a gente está acima desse nível, porque eu criptografo esse código com o CPF do paciente. E a partir daí eu tenho o prontuário dele. O doutor Hélio, nós criamos um paciente simulação. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Aí, ó. Ah, não. Não é esse daqui, não. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu não sei se foi esse. Tem bastante, mas eu vou chamar um paciente simulação, porque normalmente eu crio um paciente simulação. Deixa eu te chamar. Aqui tem o da WebBula. Não. Então, esse é um paciente aqui, que é um CPF, né, de simulação também, que não é válido para eu poder mostrar aqui dados clínicos. Mas se ele fosse o primeiro atendimento meu, apareceria aqui um vermelho para eu solicitar essa autorização. Aí ele me fala o código. Se ele é um paciente que não tem, eu vou entrar aqui no meu prontuário, que não tem celular, ou um paciente idoso, ou um paciente de alto risco, olha, eu não tenho que esconder. Eu não tenho lá, não sou portador de HIV, não tenho nenhuma, não tenho uma disfunção erétil, enfim, não tenho nenhum cuidado meu que possa me expor, enfim. Então, se eu não tenho celular, se eu tenho essa dificuldade e se eu num determinado momento quero ser atendido por qualquer socorrista, eu mudo aqui para acesso integral. Aí o médico, no momento que ele puxa o CPF, não aparece o código, ele já consegue acessar esse prontuário do paciente imediatamente, como aconteceu aqui. Só que nessa condição, esse paciente autorizou, tá? Enfim, então eu já posso validar, olha só que legal. Esse paciente já teve um atendimento, já teve alguém numa ponta, ele ou o filho dele, se ele for um idoso, ou um enfermeiro, ou numa sala clínica, ele já colocou alguns sinais, né, algumas patologias de risco, para que eu, nesse momento, confirmasse, né, na hora de eu atender esse paciente. Aqui é o caso, ele colocou prolapso de válvula, não tem prótese ortopédica. Sim, vamos pôr aqui joelho. Eu complemento e confirmo. No momento que eu confirmo, eu já assino essa informação e essa informação já vai para o prontuário dele. Então, eu consigo validar uma informação prévia que ele ou alguém que conhece a saúde dele melhor do que ele e que acompanha ele todo dia, eu consigo validar uma informação muito importante. Antes de eu abrir para uma consulta. Né? Se for presencial, eu coloco dessa forma. Se for por telemedicina, aí o que eu faço? Eu não vou porque eu não fiz esse. Eu teria que passar o clique aqui para você. Posso até passar, viu, professor, pelo chat. Mas aqui eu teria o Hélio aqui desse lado, né? E eu já teria um ambiente de intimidade. Eu entrei logado, com token, um ambiente criptografado, seguro, saí da solução pública, tirei esse médico do WhatsApp, tirei esse pós-atendimento pelo WhatsApp também, nós sabemos da criticidade disso, a LGPD vai bater de frente em relação a isso, nós estamos vendo médicos, muitas vezes colegas nossos, sendo execrados publicamente em programas aí televisivos, não vou dizer quais são e como foram, acho que muitos já sabem, porque deram suporte clínico pelo WhatsApp.
né? Ah, mas é fácil de usar. Até que ponto esse áudio teu não vai ser colocado amanhã num questionamento? Então, aqui eu tenho todo o processo seguro, fechado. Eu vejo esse paciente, se eu quiser fotografar uma lesão, eu fotografo, se eu quiser gravar a minha consulta, eu gravo, mas aqui estou conversando com ele e vou aqui, se ele tiver com alguém do lado dele, eu consigo falar da pressão, são sinais clínicos que mais, enfim, temperatura corporal, se ele está febril, vou aí para um pulso, e começo a dizer aqui, ó, paciente com... Eduardo, isso daqui é chat? Não. Isso daqui a gente está também migrando para uma solução onde ele pode falar e a digitação acontecer com a fala. Mas, por enquanto, nós estamos aqui. Não, eu estou criptografando. O que eu estou colocando aqui, eu estou digitalizando e guardando isso num prontuário meu, que ele me autorizou, eu vou ter a portabilidade, e no momento que ele precisar de mim, em qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu dou essa assistência remota, entendeu, professor Hélio? Não vou citar o local, mas há pouco tempo, em 2018, um secretário de saúde foi preso e o colega médico também foi preso. Ficaram alguns dias. Por quê? O paciente precisou de um atendimento emergencial, o prontuário estava na saúde pública, se perdeu, não sei se queimou, se perdeu, o paciente foi a óbito. Né? E o juiz entendeu que a responsabilidade não era só do local envolvendo o secretário, mas também do médico. Então, no momento que ele assinou e consentiu, eu tenho a portabilidade de tudo que eu construí. Vocês vão ver aqui como que aparece para o médico. No celular é muito responsivo. De qualquer lugar do planeta eu dou assistência e entendo tudo o que aconteceu com o meu atendimento, consigo, e tudo que está acontecendo por fora em relação à farmácia e de outros colegas que colocaram outros sinais de risco, eu recebo. Então, o meu atendimento passa a ser muito mais aprimorado. Um paciente com sinais clínicos, vamos lá, de COVID, sinais e sintomas, vamos lá. Eu digito de Covid. Coloquei, e aí põe aqui, esse diagnóstico meu, essas observações minhas, né, não aparecem para o paciente e para ninguém mais, a não ser que eu permita. No momento que eu falo com esse paciente aqui durante meia hora, digito toda a situação, condição clínica dele, no momento que eu salvo, eu saio do vídeo, né, aqui eu quero que vocês entendam, o doutor Hélio teria que estar aqui, porque é um outro paciente que eu estou utilizando. Saio da solução de vídeo, e vou aqui para a minha prescrição. E olha que legal, ó. Outro médico vai poder acessar isso aqui, ó. De forma simples, eu consegui construir, sem nenhuma tecnologia fora do contexto da nossa realidade brasileira, eu consegui construir uma informação extremamente importante para fazer uma prescrição correta para esse paciente. Se ele for um alérgico à penicilina, se ele tiver alguma interação medicamentosa, algum outro problema, alguma patologia que não permita que eu prescreva esse medicamento, eu já tenho o aviso aqui. E eu posso customizar aqui o meu local de atendimento com a logomarca da minha clínica. A medicação eu não pego de nenhum laboratório, é direto do bulário da Anvisa. Nós atualizamos praticamente semanalmente esses medicamentos, novos medicamentos, para que eu tenha neutralidade. Então, se eu for prescrever um medicamento de retenção, e olha que legal, vamos pôr aqui, no momento que eu começo a digitar, eu tenho que entender que eu tenho que ajudar esse médico. São milhares de princípios ativos. Você imagina se ele consegue lembrar de todos. Seja industrializado, seja ético, seja similar, enfim, seja manipulado, eu tenho que ajudar. Ele começou a digitar, tem que aparecer já de forma toda estruturada para ele. Ele já tem as concentrações, né? Enfim, eu já consigo criar uma memória e depois que eu prescrevo, eu consigo guardar, e se eu tiver que dar um replay nisso, eu atualizo isso sem ter que criar todo esse sistema para paciente que volta para comprar, receber a mesma prescrição depois de 30 a 60 dias. Então, vamos pôr aqui 30 dias, eu quero que ele tome pela manhã. Olha que legal, eu adiciono, se eu tiver algum problema de risco, ou, desculpa, algum problema de erro na prescrição, eu jogo no lixo. Mas como está legal, eu estou finalizando essa prescrição e assinando. Eu não entrei com token, então, eu não preciso criar um token para cada assinatura. E eu já tenho aqui a prescrição
com o meu paciente, eu vou fechar e abrir aqui em medicação, só para vocês acompanharem. Então, eu já tenho aqui o bytecode, que é tudo que vocês estão vendo, está patenteado, propriedade intelectual, o software todo, inclusive essa marca bytecode. O que é o bytecode? É um código criptografado que eu gero para cada PDF, para cada documento que eu assinei digitalmente. Isso identifica, se o paciente não quiser falar o CPF dele, na hora que ele chegar numa farmácia, no exame, ele fala, eu tenho um código aqui, você pode abrir. E dentro da WebBula ele abre sem expor dados dele. E ali ele autoriza acessar os dados e prontuário dele. Mas olha aqui, já tenho o QR Code, a minha assinatura digital, e esse paciente já pode geolocalizar a farmácia. Se tiver cadastrada na WebBula, ele faz a compra online de forma totalmente segura. Paga em casa na maquininha ou paga no marketplace. Isso também é muito fácil. Vamos aqui para o exame. O exame nós entendemos, aqui ele também pode customizar, entender qual o local que ele está atendendo, se ele atende mais de um local, ele coloca a logo do local que ele está atendendo. Vamos pôr aqui, nós entendemos que a tabela TUS é a mais completa. Enfim, desculpa. Vamos pedir aqui uma tomo de tórax, está com suspeita de Covid, né? Eu adiciono, vamos pedir aqui um hemograma também. Vocês percebem, gente, que eu tenho que digitar pouco, já vem tudo estruturado. Dentro de tudo que tiver na tabela TUS está atualizado aqui. Vamos pedir aqui um hemograma. E estou gerando uma assinatura, estou com o token, já estou criptografando, e o paciente, gente, é que o doutor Hélio não está, ele já está recebendo instantaneamente isso daqui. Ele já recebeu, quando eu prescrevi, ele já recebeu uma SMS e um e-mail, validando o PDF, e eu já convidei ele para comprar online, se ele quiser comprar por uma SMS. Eu fiz isso com o doutor Hélio, e ele presenciou toda essa jornada. É a mesma coisa aqui. Solicitei, ele pode geolocalizar o laboratório que está integrado, e no momento que sair o laudo, o paciente tem o laudo com ele, e o médico solicitante pode acessar também esse laudo sem ter que pegar exame, e a gente sabe que isso é uma coisa muito comum. Está aqui, então, os exames que eu solicitei, minha assinatura, o QR Code e o atestado também. Tem que ser tudo muito prático. Então, eu coloco aqui o local, vou dar 10 dias para ele, se eu entender que ele está com suspeita de Covid, vou colocar aqui CID, eu tenho que gerar. Se eu não tiver o número, eu posso começar a colocar e buscar aqui por Covid, infecção bacteriana não especificada, estou só gerando aqui uma informação de simulação. Mas já tenho o atestado, ele recebeu esse atestado aqui imediatamente, já pode buscar o RH, passar esse PDF por e-mail, seja da forma que for, o RH verifica a assinatura digital do médico e já abona a falta nos 10 dias, evitando que o paciente vá na clínica, mesma coisa medicamento, que todos nós já sabemos. E olha que legal, estou com o bytecode aqui, vamos entender agora como que essa ponta final da farmácia, isso é só o WebBula que está fazendo, vai dar mão para vocês, vai fazer essa conexão com o médico. Vamos chegar na farmácia? Mesma coisa aqui, a farmácia cadastrou, todo o processo de validação, e aí o dono da farmácia vai gerenciar qual farmacêutico que vai receber esse paciente. Nós não vamos abrir dados de saúde, dados sensíveis, para uma rede inteira, para um CNPJ inteiro, porque daí isso a WebBula faz com muito critério. E o que acontece quando os nossos pacientes vão lá, colocam lá o nosso digital lá e autorizam a pegar o CPF? Eles autorizam uma rede inteira. Não vou entrar em detalhes, mas enfim. Colocou aqui, estou com o CPF dentro da doutora Rosana Ribeiro. Ela foi literalmente autorizada pelo dono da farmácia a promover o cuidado desse paciente. Esse paciente está na casa dele, não quer falar o CPF, falou o bytecode da receita que eu acabei de fazer. Desculpa. Eu peguei errado aqui. Peguei com um tracinho. Então, vamos lá. Olha lá, paciente WebBula, está ali. Por quê? Esse paciente, de repente, chegou para ela, teria que ter aparecido uma autorização de acesso aqui. Chegou para ela e falou, olha, doutor, eu tenho um monte de problema, como é que eu faço? Você me entrega essa caixinha de remédio? Primeiro eu preciso ver se essa receita
está assinada digitalmente. Primeira coisa. Então, eu já vi aqui, né, a losartana, que eu acabei de prescrever, está assinado digitalmente. Se, de repente, o paciente pede para trocar, a Webbula, os engenheiros de Israel, ajudam a farmácia a trocar sem erro. Está aqui um outro ponto, né, de estrangulamento e de dor. Na hora da troca, às vezes, um princípio ativo é mudado, uma concentração é mudada, e aí eu levo esse farmacêutico, ou às vezes esse balconista, para todo o bulário da Anvisa, e ele só troca dentro da Webbula, literalmente, se ele tiver o medicamento atendendo a mesma posologia do médico, senão ele não, se não tiver, ó, esse daqui tem a concentração. No caso, eu troquei a losartana por esse outro aqui, ó, né, porque eu não tinha aquele, ou porque estava mais caro, o paciente pediu para trocar. No momento que eu dispenso, o paciente já começa a receber o alerta, já começa, sai da farmácia, né, já com os 30 dias da posologia do médico, já inseridos no sistema, e se ele tiver o APP, ele já lembra. Vocês imaginem para paciente polimedicado. E o médico, depois, lá na frente, se o paciente tiver algum questionamento, o médico vai lá e vê o histórico, ele já vai saber se esse paciente comprou e se está tomando. Esse paciente só interrompe o lembrete do medicamento se ele literalmente disser no meu aplicativo qual a causa dessa interrupção, se é algum tipo de interação, enfim. Aqui a farmácia tem um histórico de consulta, jamais diagnóstico, sinais e sintomas, simples assim, né? E eu também posso, como farmacêutico, você não vai lá todo mês na minha farmácia? Eu quero dar mão para o médico, eu quero ajudar. É dessa forma que as farmácias, elas sabem que elas têm que se reinventar. Elas têm que ser protagonistas de saúde, ela tem que ajudar não só o médico, mas como toda a rede de atendimento. Se ele vai todo mês pegar, muitas vezes o farmacêutico passa a ser o médico do bairro, infelizmente, mas ele tem uma ação dentro do que a profissão regulamenta, mas ele pode ser um grande protagonista e ajudar muito o médico. E aí ele vai lá, registra lá a PA do paciente todo mês, né, a glicemia dele melhorou, a pressão, a temperatura normalizou. No momento que ele registra isso, vai tudo para o paciente, e esse paciente, sim, passa, né, a ter o histórico dele aqui, todo o histórico de consultas, desculpa, o histórico médico. No momento que o médico travou a informação, olha como fica confirmado aqui para o paciente, ó. Está tudo travado, ele já tem todas as medidas clínicas registradas, PA, glicemia, as prescrições já feitas com os bycodes, né? Enfim, as prescrições já realizadas. Então, esse farmacêutico passa a ser um grande promotor de saúde, né? E no momento que ele dispensa esse medicamento, para finalizar, quando esse paciente retorna para a farmácia, muitas vezes ele fala de um problema que não tem tempo de falar para o médico. Olha, eu estou tendo muita dor de cabeça, estou tendo náusea, estou vomitando, enfim, estou tendo aí, perdi a minha libido. E é uma informação que normalmente fica perdida no balcão da farmácia. E o médico não recebe isso, muitas vezes, pela morosidade, o tempo, o distanciamento que a própria pandemia está colocando. E olha que legal que o farmacêutico pode ajudar o médico, ó. Ele pode colocar, então, você está tendo aí insônia, tive diminuição da libido, né? Tive cefaleia e outras reações. O farmacêutico imputa isso, salvou, tudo isso depois vem para o médico, vai para o paciente também, enfim. E o paciente depois pode, o médico sempre como grande protagonista, pode entender. E olha que legal, já toda vez que eu acessar, eu, médico, acessar, eu tenho o histórico dos meus atendimentos. Então, isso pelo celular é bem assertivo. Qual a data, o que aconteceu, enfim, se teve alguma atualização nesse sentido. Mesma coisa, né, o histórico médico. Né, se tiver alguma outra alteração desse paciente, ele atualiza e aparece aqui para o médico validar. Né. A medicação, deixa eu só ver se eu consigo atualizar aqui. É que eu teria que sair e entrar para ver se estava. Vamos lá. Estou concluindo.
Só para reforçar o que eu queria dizer, ó. Olha aqui, gente, o que eu acabei de inserir, isso aqui é um dado para o médico, é um dado para o sistema de saúde, para a pesquisa clínica absurdo. Então, o que o farmacêutico acabou de inserir lá na farmácia vem para o médico depois. Então, ele fica sabendo, porque muitas vezes o paciente tem tempo de falar para o farmacêutico o que ele não tem tempo de falar para o médico. E aí sim, esse médico vai mudar essa informação. Se tiver alguma alteração, não é diminuição de libido, não, é diarreia. E se ele quiser incluir aqui alguma outra coisa, no momento que ele salva, ele mudou, né, essa situação aqui. Mas apareceu o alerta para o médico. E o médico entendeu o momento que o paciente, na ponta final, estava e entendeu no momento da consulta. Eu não preciso falar para vocês do valor que isso agrega para a consulta de vocês e para a qualidade de atendimento. É basicamente isso. Tem aqui uma solução para uma situação do prontuário do paciente chegar com esse prontuário num local de atendimento sem nunca ouvirem falar da Webbula. Isso daqui é muito bacana. No momento que chega o filho, né, de um idoso, como você disse, doutor Hélio, se o teu pai estiver numa outra cidade que não seja a sua, né, e ele precisar de um atendimento, o que você faz como filho? Esse link é gerado, ele precisar de um atendimento médico ou de uma emergência no hospital, no local que ele está passeando. Esse link é gerado para validar o médico e o paciente recebe um CPF, no CPF dele, a gente coloca o CPF do paciente, desculpa. Vamos colocar aqui. Ele autoriza o médico a acessar todos os dados. Aí vai um código. Deixa eu ver se eu recebi esse código, preciso ver se está cadastrado aqui aí, ó. Acabou de receber o código de autorização, é isso daqui. Então, você, filho, estaria autorizando qualquer médico que nunca ouviu falar da Webbula, sem ter a necessidade de integração, você, filho, estaria autorizando com esse código aqui, depois de validado, né? Certo aqui. 0355434. Então, eu dou o consentimento da política de privacidade. Gente, eu falar dessa informação aqui, de todo o histórico, o médico lá de uma cidade do Nordeste, meu pai está passeando lá, eu oferecer uma informação, aqui é um histórico pequeno, mas de 6 meses, tudo que aconteceu, isso aqui também, e de forma muito simples, de fácil execução, sem um investimento absurdo em tecnologia, onde toda a rede pode utilizar. E dessa forma, o Webbula promove a tão sonhada interoperabilidade, que salva tantas vítimas e que melhora muito a qualidade do atendimento médico. É isso, gente. Obrigado, doutor Hélio. Fantástico. Adorei a apresentação. Eu acho que isso, realmente, as pessoas precisam saber que esse tipo de solução existe e pode ajudar muitas pessoas. Vou deixar aqui disponível um link abaixo depois para quem quiser saber mais, ver o site oficial da Webbula, conhecer mais sobre preços, produtos, como é que funciona. E acredite, quando eles me apresentaram isso, eu achei que custava uma fortuna isso, e na verdade é bem barato. Então, vocês vão lá dar uma olhada, ver como é que funciona. Quando você estava apresentando isso, eu falei, nossa, vou ter que dar um rim para ter uma ferramenta dessa. Mas, incrivelmente, os caras conseguiram fazer uma solução que é maravilhosa e ela é proporcionalmente muito barata pelo que ela está oferecendo. Então, depois, quem quiser saber mais, clica no link lá, vai ver quais são as formas de pagamento, o que se tem de ferramentas, conhecer mais, tirar dúvidas, fazer o teste. Muito obrigado de novo, Antônio, por toda a oportunidade, por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço. Só para reforçar, professor, eu esqueci de comentar, olha aqui, para quem quiser depois entender. Eu acho que a sua tela... Ah, não, peraí.
Não sei se eu estou compartilhando, professor, estou compartilhando. Então, Sim. tem essa agenda que a Webbula oferece com o perfil para o médico. O médico que tiver o Webbula vai ter uma agenda onde ele faz a gestão da agenda online, coloca o perfil dele, né? Foi o caso aqui desse colega endocrinologista, e esse perfil dele fica aí com as mídias, enfim, a pessoa. E aqui mesmo, tendo a agenda livre, ele já faz a conexão, o paciente agenda o horário, e aí, aqui, ó, já tem o perfil dele, né, endocrinologista. Se ele quiser colocar link com alguns vídeos, né, falando sobre obesidade, que é o caso aqui do Dr. Macir, enfim, orientando a população para a chamada na agenda, ele abre aqui a agenda livre. Isso já está no plano também de telemedicina. Desculpa, eu quis só isso aqui, a gente pode falar com mais propriedade depois. Fantástico, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Quiser, então, achar mais informações, webbula, né, .com.br. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Eduardo, onde que eles te encontram, doutor? O senhor tem mídias sociais, alguma coisa? O senhor puder... Tem, mas também tem o saque@webbula.com.br. Ele dá todo o suporte. E se alguém quiser anotar o meu celular, se eu tivesse na tela, eu dava o QR Code com os meus dados. Mas meu celular, código de área é 4399 99 novamente 20504. Esse é o meu celular, que é o WhatsApp. Né? Beleza. E meu e-mail, eduardo.ribeiro@webbula.com.br. Muito bom. Isso aí, muito obrigado ali por toda a informação. Professor. E até mais, a gente se vê ali na próxima. Valeu. Obrigado, querido. Tchau, tchau.